Existe uma confusão muito comum quando falamos de persuasão. Muita gente imagina que persuadir é a mesma coisa que vencer discussões, ter sempre a última palavra, dominar pela força da argumentação. Mas a realidade é que persuasão não tem nada a ver com vencer debates. Aliás, em muitos casos, quem tenta vencer discussões perde algo muito mais valioso: a credibilidade e a abertura emocional da outra pessoa. A verdadeira persuasão não é sobre esmagar o outro com lógica, mas sobre abrir espaço. É como se, em vez de empurrar alguém para dentro de uma ideia, você construísse uma porta e simplesmente a deixasse entreaberta, criando curiosidade, criando vontade de entrar. Pessoas não mudam de opinião porque foram derrotadas. Elas mudam porque sentiram que puderam pensar por si mesmas, e esse pensamento foi conduzido com sutileza. E antes de mergulharmos nessas estratégias, deixa eu te pedir algo importante. Se você está aqui, é porque busca mais do que truques de comunicação. Você busca presença, magnetismo e autoridade. Então aproveita este momento e se inscreve no canal. Ativa o sininho, porque o que você vai aprender aqui não é material raso. São técnicas que podem realmente mudar sua forma de se conectar, de ser percebido e de influenciar naturalmente. Se inscreve agora, porque assim você não perde nada do que vem pela frente. Agora, pense comigo, se a persuasão agressiva não funciona, qual é o caminho? O caminho está em ouvir, em ler o outro, em entender o que acontece por trás das palavras. E é aqui que entra um dos segredos mais poderosos da persuasão: a escuta estratégica. Escutar de verdade é diferente de simplesmente esperar a sua vez de falar. Quando você realmente escuta, você percebe as pausas, as repetições, os tons de voz que revelam muito mais do que a frase em si. Agentes do FBI, por exemplo, não ganham vantagem porque falam sem parar. Eles ganham vantagem porque prestam atenção. Eles sabem que, quando uma pessoa repete a mesma justificativa várias vezes, isso pode ser um sinal de insegurança. Eles sabem que o silêncio carregado pode dizer mais do que uma explicação longa. E veja como isso se aplica a qualquer situação. Numa reunião de trabalho, num encontro pessoal, até mesmo numa negociação difícil. Quem fala demais tentando se impor quase sempre se denuncia. Quem escuta, observa e conecta os pontos, conquista. A escuta estratégica é como se fosse um raio-x emocional. Ela mostra as brechas que estão invisíveis para quem só enxerga a superfície. Mas não basta escutar as palavras. O corpo sempre fala primeiro. Antes da boca se mover, antes do argumento aparecer, o corpo já revelou a verdade. Um braço cruzado com rigidez, uma microexpressão de raiva que dura menos de um segundo, um olhar que foge na hora crucial. Tudo isso entrega o que está acontecendo dentro da pessoa. É como se a linguagem corporal fosse uma legenda secreta da mente. Quem aprende a ler essa legenda tem sempre mais clareza, mais vantagem. Imagine estar conversando com alguém que diz estar tranquilo, mas você percebe que os pés dele estão batendo no chão repetidamente. Ou alguém que afirma estar confiante, mas evita manter contato visual. São sinais que revelam o que as palavras tentam esconder. E a maioria das pessoas nunca se dá conta desses detalhes. Quando você passa a perceber, é como se tivesse acesso a uma segunda camada de comunicação que está ali, acontecendo em silêncio. E falando em silêncio, existe um detalhe fascinante. O silêncio é uma das armas mais poderosas da persuasão. Parece simples demais, mas é exatamente por isso que funciona. Quando você faz uma pergunta e se cala, segurando o silêncio um pouco além do esperado, a outra pessoa sente a necessidade quase automática de preencher esse vazio. O silêncio gera desconforto, e esse desconforto empurra a pessoa a revelar mais. É uma técnica usada em interrogatórios, mas que funciona em qualquer conversa importante. Você provavelmente já viveu isso. Quando alguém para de falar e só te encara, você se sente pressionado a continuar, a dizer mais do que gostaria. Esse é o poder do silêncio. E quem domina esse recurso nunca precisa forçar informações. Elas simplesmente vêm. Mas persuasão não é só sobre captar informações. É também sobre criar conexão. E aqui entra um dos segredos mais sutis: a capacidade de gerar rapport em segundos.
Rapport é aquela sensação de confiança imediata, como se você estivesse falando com alguém que já conhece há muito tempo. E não é algo que acontece por acaso. É construído. Rapport surge de pequenos detalhes. O jeito de olhar nos olhos sem invadir, a postura relaxada que transmite segurança, o tom de voz que se ajusta ao ritmo da outra pessoa. São sinais invisíveis que dizem: eu entendo você. E quando alguém sente isso, as defesas caem. Em vez de se proteger, a pessoa se abre. E existe ainda um reforço para esse processo: o espelhamento consciente. Muitas pessoas confundem isso com imitar o outro de forma caricata, mas não é nada disso. O espelhamento consciente é muito mais sutil. É ajustar levemente seu ritmo de fala, seu tom de voz, até seus gestos, de forma natural, quase imperceptível. Isso cria uma sensação de sintonia. A mente humana é programada para confiar em quem se parece conosco. Quando alguém sente essa familiaridade, mesmo que inconsciente, se abre mais facilmente. É como entrar em uma dança onde você não força os passos, mas acompanha o ritmo. E justamente por não forçar, o outro relaxa. O espelhamento cria essa ponte invisível que transforma estranhos em aliados. Perceba como todas essas estratégias têm algo em comum. Elas não são sobre atacar, mas sobre observar, sentir, esperar e criar o ambiente certo. A persuasão não é um campo de batalha, é um campo de influência silenciosa. Se na primeira parte nós vimos que a persuasão verdadeira começa na escuta, no silêncio e na construção de conexão, agora é hora de aprofundar nas técnicas que transformam essa base em resultados concretos. E uma das mais interessantes é a chamada técnica do pé na porta. Ela funciona com base em um princípio psicológico simples. Quando alguém diz um pequeno sim para você, a tendência é que esteja mais inclinado a dizer sim novamente em situações maiores. É como se o cérebro quisesse manter a coerência. Imagine que você pede a um colega de trabalho algo pequeno, como revisar rapidamente um documento. Ele aceita, sem pensar muito. Pouco tempo depois, você pede ajuda em uma tarefa mais complexa, que exige mais envolvimento. Como ele já se comprometeu antes, há uma chance muito maior de que concorde de novo. Isso acontece porque a mente humana prefere manter uma linha contínua de comportamento, em vez de parecer contraditória. E existe uma técnica oposta, mas igualmente poderosa, a chamada porta na cara. Aqui, o movimento é inverso. Você começa pedindo algo grande, quase impossível, já sabendo que o outro vai recusar. Mas esse não abre espaço para um segundo pedido, muito mais razoável, que agora parece leve em comparação com o primeiro. O contraste psicológico muda tudo. Exemplo simples: um voluntário de rua pede para você dedicar 2 dias inteiros da semana a um projeto. Você recusa, mas em seguida ele pergunta: tudo bem, então poderia ajudar com uma contribuição simbólica de 10 minutos ou uma pequena doação. O que antes pareceria incômodo agora parece até fácil. Esse jogo de contrastes já foi estudado e aplicado inúmeras vezes, e funciona porque o ser humano precisa restabelecer equilíbrio após dizer não. Mas veja, tanto a técnica do pé na porta quanto a da porta na cara não funcionam se não houver algo ainda mais profundo: a validação emocional. Isso significa mostrar ao outro que você enxerga o estado interno dele, mesmo quando não concorda. É aquele momento em que você diz: eu entendo como você se sente, e a pessoa relaxa porque percebe que não está sendo julgada, mas compreendida. Validação emocional não é bajulação. É conexão estratégica. É transmitir ao outro que os sentimentos dele fazem sentido dentro da experiência que vive. Essa simples atitude desarma resistências. E uma vez que as defesas baixam, a mensagem chega muito mais fundo. Outra chave poderosa da persuasão são as perguntas calibradas. Uma boa pergunta vale mais do que uma longa explicação. Perguntas abertas quebram o automático da mente. Quando você pergunta: o que faria diferença para você neste momento? A pessoa é obrigada a sair da defensiva e refletir. Perguntas bem escolhidas criam movimento interno, e esse movimento é o que abre espaço para a influência. E não se trata apenas de perguntar, mas de ouvir as entrelinhas. Cada pessoa tem padrões de fala.
palavras que repete sempre, expressões que revelam inseguranças, crenças ou desejos ocultos. Quem sabe escutar esses padrões consegue acessar o que está por trás da máscara social. É como se, ao prestar atenção às repetições, você fosse capaz de ler as raízes emocionais de alguém. E aqui chegamos a um detalhe que muitos ignoram: o tom de voz. Uma frase pode significar coisas totalmente diferentes dependendo da cadência com que é dita. Quando você baixa o tom no momento certo, gera autoridade instantânea. É como se a própria vibração da sua voz carregasse a mensagem. O conteúdo importa, claro, mas a forma como você conduz esse conteúdo é o que decide se o outro vai acreditar ou não. Há também o princípio da reciprocidade controlada. O ser humano é programado para retribuir. Se você oferece algo de valor, mesmo que pequeno, cria uma espécie de dívida psicológica. A grande sacada aqui é usar isso de maneira estratégica. Dar não como quem implora reconhecimento, mas como quem planta confiança. Esse dar pode ser atenção, uma informação útil, um gesto simples. Quando bem aplicado, transforma a relação em um terreno fértil para a influência. Mas nada disso tem efeito se faltar congruência. Congruência é a base invisível da persuasão. Quando suas palavras dizem uma coisa, mas seu corpo transmite outra, a mensagem morre antes mesmo de nascer. O cérebro humano é treinado para detectar inconsistências. Se a sua voz soa insegura enquanto suas palavras tentam demonstrar confiança, ninguém acredita. Se você tenta passar calma, mas sua respiração está ofegante, o outro sente a incoerência. Por isso, mais do que dominar técnicas, você precisa alinhar gesto, tom e intenção. A congruência cria credibilidade, e credibilidade abre a porta para o último ponto que sustenta tudo: a confiança. A confiança é a regra invisível que define se qualquer técnica de persuasão vai ou não funcionar. Sem confiança, até a melhor estratégia se dissolve. Com confiança, até mesmo um pedido simples pode ser aceito sem questionamentos. Agentes de campo, negociadores, grandes líderes, todos sabem que a persuasão começa antes de qualquer argumento. Ela nasce na forma como você é percebido. E aqui está o detalhe final. Confiança não se implora, se transmite. Ela está no olhar firme, mas não agressivo. Está na serenidade de quem não precisa provar nada, porque sua presença já fala por si. Quando o outro sente essa energia, a batalha já está vencida antes mesmo de começar. E é nesse ponto que eu quero fechar o nosso roteiro. Persuasão não é sobre manipular ou enganar. É sobre criar abertura, gerar conexão, trazer clareza e transmitir confiança. É um processo silencioso, quase invisível, mas que transforma completamente a forma como você é visto e ouvido. Então, se você chegou até aqui, é hora de colocar isso em prática. Comece observando mais, falando menos, escutando com atenção e ajustando sua congruência. Aos poucos, você vai perceber que não precisa forçar nada. A sua presença se torna magnética por si só. E claro, se esse conteúdo fez sentido para você, não deixe de se inscrever no canal. Aqui nós vamos muito além da superfície, explorando as chaves reais da influência, da presença e da comunicação autêntica. Se inscreve agora, porque o próximo vídeo pode ser exatamente o que vai destravar o próximo nível da sua vida social e profissional. Afinal, persuasão não é um jogo de palavras, é um jogo de energia. E quando você domina essa energia, você não apenas convence, você inspira.